Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, hoje substituindo o nosso querido apresentador Felipe Fernandes. E eu começo o programa te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar do projeto Vidansar? Criado lá no Complexo do Alemão, a gente está falando de uma das áreas mais reconhecidas pelo seu gigantismo no Rio de Janeiro, pelo seu complexo de comunidades, às vezes as notícias não muito boas, né? Mas por também ter uma potência muito forte. Criado nesse Complexo do Alemão, o Vidansar tem mudado o mundo de centenas de crianças e jovens e famílias através da dança e da educação e já chegou a diferentes regiões do Brasil, inclusive no sertão da Bahia. Mas o que faz o Vidansar ser tão especial a ponto de hoje a gente estar trazendo ele aqui para você conhecer? Como a arte pode transformar uma realidade inteira? E o que acontece quando o balé, o jazz e o breaking encontram a força da favela, o talento da juventude e o poder da coletividade, fora a solidariedade e a potência do social. A gente vai descobrir tudo isso com Ellen Serra, fundadora e CEO do projeto Vidansar. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Flávia. Só agradecer pelo convite, esse programa incrível, Rádio Catedral, que eu já sou fã já há anos. E é uma honra para mim estar aqui representando o projeto Vidansar, conversando com você. Obrigada. E olha, pessoal, antes do programa começar, a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho. Devota de Nossa Senhora das Graças, acabou de chegar da França, presenteou, trouxe, teve a delicadeza de trazer para cada membro aqui da equipe da produção, inclusive para o Padre Omar, né, que é o presidente da Rádio Catedral, né, é o reitor do Santuário Cristo Redentor e que teve aí um momento difícil, está se recuperando. Ela teve a delicadeza de trazer as medalhinhas de Nossa Senhora das Graças para cada um da produção. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nesse clima, né, de espiritualidade, de fazer o bem, de ajudar ao próximo e de brilhar com a arte, a gente começa, e aí eu vou te perguntando, Ellen, como é que surgiu a ideia do Vidansar? E por que esse nome? Esse nome é interessante, Vidansar. Sim, o Vidansar, ele surgiu, na verdade, ele começou a nascer em dezembro de 2004, né? Eu passei por um processo muito doloroso, né? Perdi meu pai em dezembro, né? Foi uma morte, assim, muito rápida. Ele saiu para trabalhar, aí ligou para, né, pro meu esposo, aí falou, né? Tô com dor de cabeça, tô indo pro hospital, vá lá encontrar comigo. Quando a gente chegou lá, meu pai já estava na UTI. Ele teve um aneurisma que rompeu e a gente não sabia e faleceu no mesmo dia, né? Então, eu fiquei, assim, muito impactada né? E acabei entrando numa depressão muito profunda, né? E aí passou Natal, janeiro, eu não conseguia nem levantar da cama. E uma grande amiga minha, né, que me conhecia já há bastante tempo, eu sempre gostei de fazer trabalho social, e ela notou a minha ausência, né, nesse trabalho social que a gente realizava ali no Lar Luz e Amor, que é um orfanato que tem, né, próximo ali da saída 7 da linha amarela. E ela entrou em contato comigo e falou, o que aconteceu? Eu falei, amiga, eu não tô bem, perdi meu pai, não tô num processo muito doloroso. Ela falou, olha, eu vou te levar para um lugar que eu tenho certeza que você vai receber tanto amor que você vai se levantar. E me levou para o Complexo do Alemão. Me levando lá, eu recebi o abraço de todas aquelas crianças, aquele afeto, aquele carinho tão grande que eu senti meu coração preenchido. E ali eu comecei a fazer o trabalho social, né, no Complexo do Alemão, junto com a Celeste, junto com a Lúcia, com a Maíse, né, que já tinham um trabalho de doação de cestas básicas, de brinquedos, ovos de Páscoa. E a gente começou a fazer esse trabalho, né, que foi o meu resgate. Só que de 2005 a 2010 eu percebi que só o trabalho pontual não estava transformando a vida daquelas crianças. Porque aí era uma coisa meio assistencial, né? Era só assistencial. E imediato, exatamente, né? Exatamente. E aquilo, não, de fato,
não mudava, né, aquelas vidas, né? Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer. E a minha ideia inicial, Flávia, era levar um projeto voltado para o educacional, porque eu via muita evasão escolar, muitas crianças que abandonavam a escola. Então, e eu como mãe, né, eu já tinha o meu filho mais velho, né, o Bruno, e estava já em 2009, estava gravidinha da minha caçula, né, da Helena. Aí eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa para que essas crianças tenham acesso à educação, e comecei a pensar. Aí, numa apresentação na escola do meu filho, eu vi uma professora de balé com várias alunas, todas lindas, arrumadinhas, com coquezinho bem feito. E eu falei, tá aí, é através do balé que eu vou levar as oficinas para aquela meninada lá. Então, dali nasceu a ideia do projeto Vi Dançar, né? E Vi Dançar porque fala de vida, fala de dança, né? Fala sobre esse resgate, né? Que a dança, né? Como expressão corporal, né? Como autocuidado que o balé tem, pode trazer para essa meninada. Aí eu fui chamar, imagina, né? Dentro de uma escola, chamar a professora. Oi, professora, então, eu tenho cuido de umas crianças lá, a gente faz um trabalho social no Complexo do Alemão. Ela já tomou um susto, ela falou, olha, Ellen, Complexo do Alemão. Eu falei, mas a gente tá lá, eu já tô lá há 5 anos e tem crianças maravilhosas, famílias incríveis e que a gente quer muito levar a dança, quero levar o balé clássico. Ela falou, olha, eu vou fazer um teste, eu vou lá, vou ver o local e eu te dou a resposta. Quando eu levei a Michelle, que ela chegou lá, as crianças deram o mesmo abraço que deram em mim, aquele afeto incrível, ela já começou a chorar, eu falei, pronto, ganhei a professora. E ali começou o projeto Vi Dançar no Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, de 2010. Que bárbaro! E qual foi a maior inspiração para o Vi Dançar? Então, eu sempre conversei muito com Deus, né? Sempre busquei muito apoio, né, do céu, para tudo na nossa vida, né? Eu e meu esposo, né? Nós somos da Igreja Católica, somos do Encontro de Casais com Cristo, a gente faz parte da paróquia Sagrado Coração de Jesus no Meia, né? E paróquia linda, inclusive. Linda. Um beijo pro meu padrinho, Padre Mateus, que é nosso padrinho de crisma, né? Padre Mateus é maravilhoso, e Padre Demétrios, um grande beijo. E a gente começou a conversar com Deus, e eu falava, Senhor, o que eu posso fazer, né, para evangelizar e para transformar não só a nossa vida, mas a vida também de outras pessoas. E aí veio a ideia do projeto. E eu falo, o projeto Vi Dançar não é um projeto idealizado por mim, pelo meu esposo, pela minha amiga, não. Foi um projeto idealizado por Deus mesmo, para que a gente fizesse um trabalho. É que eu falo, o Vi Dançar tem várias mãos, né? Eu sou só uma ferramenta, mas nós temos pessoas maravilhosas que fazem parte do projeto e que fazem o projeto acontecer, né? Nós temos pessoas incríveis que estão comigo desde o início, como a Aline, seu Renato, o Wellington, o Zen, os professores, né, que estão juntos no mesmo propósito, né, e levando não só a dança, né? A gente começou com balé em 2010, mas hoje o projeto, além do balé, né, a gente tem, que era o meu sonho inicial, né, o foco educacional com reforço escolar de português, matemática, inglês, francês, e também várias outras áreas, né, na Rede Mulheres Vi Dançar, no audiovisual, na robótica. Então a gente tem assim várias ferramentas para apoiar não só as crianças e adolescentes, mas também as mulheres, os jovens, né, para terem uma possibilidade de educação mesmo, de ferramentas de educação e profissionalização. Agora, quantas crianças e jovens são atendidos pelo Vi Dançar? Atualmente nós temos 500 só no Complexo do Alemão. Gente, olha isso, 500 só no Complexo do Alemão. Complexo do Alemão, porque no Alemão a gente tem, né, além das crianças, a gente tem os jovens, os adolescentes, as mulheres, né, que fazem a Rede Mulheres Vi Dançar, né, que são as oficinas de costura e de culinária. E a gente tem outros polos também, né? Hoje o Vi Dançar, a partir da pandemia, nós abrimos polos no sertão da Bahia, em Filadélfia. Um grande beijo para o Raimundo, o nosso querido voluntário e produtor que está lá. Nós temos hoje 3 polos em Duque de Caxias, um em Saracuruna, o outro em Filadélfia e o outro em Campos Elíseos. Temos também um polo no Espírito Santo com as aulas de inglês online, né? E além do Complexo do Alemão, que foi onde tudo começou. Gente, que bárbaro. Eu fico impressionada com o tamanho, né? Começou, vou ali ajudar a passar de um momento de cesta básica, de entrega de brinquedos, ovos de Páscoa, e de repente
está ganhando um espaço e uma participação social gigante numa formação que a gente pode dizer integral, né? Porque vocês estão atuando na educação, na possibilidade de futuros, não só com a educação, mas com profissões, porque as ferramentas que vocês estão entregando com o balé, com a língua estrangeira, com a robótica, né? com aquilo que é a tecnologia que é necessária aos dias de hoje, são possibilidades de escrever futuros completamente diferentes daquilo do que a gente pode achar que essas crianças estavam destinadas a ter, não é isso? Sim, sim. E é o que a gente fala, né? Não são só as aulas de balé, né? Porque, na verdade, a gente começou o balé como uma ferramenta para trazer, né, as crianças para, claro, terem uma atividade cultural e artística que é super importante, né? Que eu acredito muito que a arte caminha de braços dados com a educação. Uma não consegue sobreviver sem a outra, né? Mas você também tem que, não é só a criança vai para o projeto, faz uma aula de balé, acabou, vai embora. Não. Se você não consegue olhar para aquela criança de uma forma global, de você entender como que essa criança está em casa, ela tem uma família que acolhe, ela tem uma educação de qualidade, né? Ela está indo para a escola, ela tem uma alimentação saudável. Então, isso tudo são vários elementos que possibilitam que uma criança dessa possa fazer uma audição para uma grande escola internacional e passar. Se ela não tem uma alimentação adequada, se ela não tem uma família que a apoie, né? Ou se ela passa por alguma situação de violência ou algum abuso, né? Então, isso tudo, a gente precisa ter esse olhar, né, cauteloso para poder apoiar essas crianças para que elas consigam ser não só bailarinos, mas o que elas sonharem, né? Elas querem ser, se quiserem ser médicos, professores, biólogos, elas vão poder ser. Hoje a sede está no Complexo Alemão, e como é que é a rotina? A primeira turma começa que horas e a última encerra em que horas? Nossa, então nós temos atividade de segunda a sábado, né? As atividades começam às 9 horas da manhã e terminam 10 horas da noite, porque a gente tem as atividades, né, durante o dia, né, de educação, de cultura, de robótica, e à noite a gente também tem o audiovisual para jovens, né, onde a gente faz uma capacitação técnica para que os jovens aprendam, né, a roteirizar, a gravar filmes, a fotografar, a fazer podcast. Então, até aproveito te convidar a um dia, se você puder visitar o projeto e ser... aceito. Nossa, já. Que lindo! Ser a nossa entrevistada pelos alunos do projeto que fazem também, né, aprendem a fazer o podcast e aprendem, né, a trabalhar no campo do audiovisual. Então, a gente começou a pensar nisso porque a gente começou só com balé, e o bailarino, né, os alunos do balé, quando eles ficam maiores, né, chega com 12, 13 anos, se eles não querem seguir a atividade do balé, eles começam a olhar, né, para outras profissões. Então, a gente começou a pensar, poxa, a gente estava tendo uma evasão quando chegava em 12 anos e o aluno, às vezes, saía do projeto. Falei, como é que a gente faz para reter esses alunos aqui? Aí a gente começou a pensar, vamos criar aula de audiovisual, vamos criar oficina da Rede de Mulheres, vamos criar as oficinas, as aulas de inglês, as aulas de francês. Aí a gente começou a reter esses alunos, né? E consegue fazer esse acompanhamento não só na infância, né, na primeira infância, mas também na adolescência, e muitos deles continuam com a gente até jovens. Por exemplo, tem professores nossos de balé que são ex-alunos. Olha que bárbaro. Sim, e a professora de xadrez também é ex-aluna do projeto e hoje é a nossa professora. Eu falo que Deus, quando monta os times, ele sabe exatamente os talentos que ele quer em campo. O atacante, o zagueiro, o lateral, o meio volante. E junto com esse time que ele monta, eu brinco que ele tem um monte de anjo que faz parte dessa produção aqui em cima. E são os anjos olheiros. Eu brinco que são os olheiros que ficam achando outros talentos e que podem trazer para esse time para servir também. Sim, com certeza. O que é extremamente gratificante, né? Com certeza. A gente está indo para um rápido intervalo, Ellen, e você também que está acompanhando a gente. E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o Vi Dançar. E aí eu vou dizer um negócio para você, tá? Brasil já sempre foi e permanece sendo celeiro de jogadores de futebol. Quantos times de várzea aí já revelaram talentos que estão no mundo? E quem diria, também somos agora celeiro de bailarinos e bailarinas. A gente vai falar sobre isso já depois do intervalo. Estamos apresentando Vox Populi Social.
voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social e se você chegou agora, hoje estamos conversando sobre o projeto Vidansar, uma iniciativa que nasceu no Complexo Alemão e que vem transformando a vida de centenas de crianças e jovens e famílias por meio da dança, da educação e da solidariedade. Com a gente aqui no estúdio, Ellen Serra, que é a CEO do Vidansar, fundadora, e que está contando uma série de experiências para a gente que eu quero dividir aqui com vocês. Quando a gente estava encerrando esse primeiro bloco, eu falei sobre nos tornarmos celeiros de bailarinos e bailarinas, da gente exportar jogador de futebol para o mundo, agora a gente está exportando bailarinos e bailarinas e das comunidades. E aí, do Complexo Alemão, do Vidansar, você tem uma safra bem significativa de crianças e jovens que tiveram suas vidas transformadas a partir do Vidansar, né? Sim, Flávia. E a gente fala que nós somos pontes, né? Porque eles é quem são talentosos, eles é quem tem essa vontade, essa garra, né, de vencer, de chegar até lá, né? Porque não é fácil o balé clássico, né? É uma atividade que por muitos anos foi muito segregadora, né? Então, é uma muito atividade elitista, exato, cara, né? Uma sapatilha de ponta é um valor, né, para quem mora dentro de uma comunidade, você pagar R$500, R$1.000 numa sapatilha de ponta é um grande desafio. Até para a classe média do asfalto, é caro, é caro. Sim, figurino. Então, assim, foi furar realmente, de fato, uma bolha, né? A gente conseguiu transformar, né, essas histórias e ter também para esses alunos inspirações, porque quando a gente começou no projeto, nós não tínhamos bailarinos negros, né, que eram inspirações para aqueles alunos que em sua grande maioria são meninas pretas, moradoras de favela, meninos pretos, moradores de favela. Então, eles fizeram um caminho tão bonito e iniciaram, né, com Ingrid Silva, né, agora nós temos o Luiz Fernando Rego, que aproveitando, falando de celeiro, né, saiu do projeto Vidansar, né, um menino que começou com a gente lá em 2013, ele passou para a Escola de Dança Maria Oleneva no Teatro Municipal, né? Foi a primeira escola profissionalizante que ele conseguiu passar. Depois ele falou, tia, meu sonho é ir para a Escola Bolshoi. Eu falei, então faz a prova. E a Camila Braga, que é a nossa aluna, daqui a pouco a gente vai falar dela também, fez a prova e passou para a Escola Bolshoi. A família da Camila se mudou, saiu do Complexo do Alemão, foi para Joinville. A mãe começou a empreender em Joinville e virou uma grande fábrica de produtos de dança. Então foi assim, foi transformação para a família toda. Em gratidão ao projeto, a mãe falou, Ellen, o próximo aluno que passar para o Bolshoi do projeto, eu me comprometo a ser mãe social. E quem passou? Luiz Fernando Rego. Luiz Fernando Rego passou, viveu na casa da Aline e do Wagner. Um grande beijo, meus queridos amigos. São uma família incrível, maravilhosos. Acolheram, né? E Camila e Luiz fizeram o Bolshoi. Depois deles, passaram outros alunos incríveis também do projeto, né, para a Escola Bolshoi. E nisso, na Escola Bolshoi, vendo, poxa, de onde é esse projeto que está vindo tanto aluno bom para cá? Eles entraram em contato com a gente. E hoje a Escola Bolshoi faz audição anual para projetos sociais dentro do Vidansar. Então, desde 2022, nós temos todo ano a audição de projetos sociais da Escola do Teatro Bolshoi, é sempre no projeto Vidansar, né? E ali, o que aconteceu, né? O Luiz, que foi o primeiro aluno formado, porque ele já fez a prova um pouquinho mais velho, se formou antes da Camila, ele conseguiu ser aprovado para a Escola Tivoli da Dinamarca. Foi contratado para Tivoli da Dinamarca, mas ele sempre falou para mim, tia, o meu sonho é para os Estados Unidos. Eu falei, então continue sonhando, pede a Deus para te orientar, se for da vontade de Deus, você vai. E 2 anos depois ele foi aprovado por Harlem. E hoje o Luiz Fernando Rego é bailarino da companhia do Harlem, lá em Nova York, e leva o nome do Brasil, né, para o mundo. Então, é um ex-aluno do Projeto Vidansar, ex-morador do Complexo do Alemão e hoje um grande bailarino internacional. E agora, nessas 2 semanas, né, Wesley, que a gente teve uma outra notícia, Camila, que foi a primeira menina que passou, né, para a Escola Bolshoi, a família social que abrigou o Luiz, passou para o Imperial Classical Ballet da Inglaterra. Então, 2 ex-moradores do Complexo Alemão, bailarinos internacionais. Isso é extremamente significativo. Você estava falando, eu estava aqui fazendo umas conexões. Porque, primeiro, né,
são expressões culturais fortíssimas. É inegável que tem essa expressão cultural reconhecida, tem o seu espaço. Inclusive, eu gosto muito de sambar. Quando eu morei em Vila Isabel, eu aprendi com algumas colegas que eram passistas, né? Eram do Salgueiro, então aprendi a dançar. Eu gosto de samba, mas sempre me incomodou muito, de alguma maneira, a sociedade colocar assim, porque cultura de comunidade, dança de comunidade, é só samba e funk. E aí você restringe e rotula. Sim. E não apresenta outras possibilidades. E a gente está dizendo que quem dança samba muito bem, digo de novo, estou repetindo, eu não estou desmerecendo nenhum nem outro estilo de dança, estilo musical, mas eu estou falando que você dizer que aquela criança está fadada a ter como expressão artística corporal apenas samba e funk, o Vi Dançar está mostrando que não. Exatamente. Que esses corpos são corpos capazes de dançar de forma erudita e brilhantemente. Brilhantemente. Não é isso? E além, né, de dançarem brilhantemente, você enxerga na fala, né, desses bailarinos profissionais que hoje estão lá fora, a quebra desse preconceito, né, a quebra desses paradigmas, né, e a inspiração para os alunos que estão no projeto Vi Dançar de se enxergarem e entenderem, eu posso chegar lá, eu tenho capacidade e eu sei que eu consigo chegar lá também. Então isso é muito importante, né, da gente estar mostrando, né, não só para a comunidade, mas para o mundo, né, que é sim possível, né, e que a gente precisa quebrar, né, esses paradigmas, esses preconceitos, né, e assim, cada um pode ser aquilo que sonhar, é o que eu falo para eles, vocês só precisam sonhar, estudar e persistir, porque fácil a gente sabe que não é, e nunca vai ser, né, se fosse fácil, todo mundo conseguiria fazer, mas eu falo, vocês são tão incríveis que não vai ser fácil, mas vocês vão conseguir, e eles realmente conseguem. E eu considero atletas de alto rendimento, porque a disciplina e o gasto corporal é de atleta de alto rendimento. Então, realmente precisa querer muito, precisa se dedicar muito. Muito, muito. E assim, alto rendimento, eles treinam praticamente o dia inteiro, né? Isso desde a escola profissionalizante. Por exemplo, um aluno que passa para a escola do Teatro Bolshoi, né? Ele já começa, são 8 anos de formação técnica profissional, né? E eles estudam de segunda a sábado. Eles fazem a escola, né, regular, saem da escola, vão para a escola do Teatro Bolshoi e ficam lá ou a manhã inteira ou a tarde inteira, né, treinando. E não é só o balé, né? Eles treinam, além do balé, eles têm a história da dança, eles têm a história da música. Então, assim, é toda aquela bagagem cultural, né, que eles conseguem aprender, tanto na escola do Teatro Bolshoi quanto na Maria Oleneva, que também é um grande parceiro nosso, na Petit Danse, na Alice Arja, no Estúdio Gouveia, né? São escolas que a gente tem essa parceria, né? Onde esses alunos eles têm o aprendizado profissional e também a possibilidade de inserção em grandes companhias internacionais. Agora, não existe criança sem família. Até porque ela vai para o Vi Dançar, e ela volta para aquela casa, ela volta para aquele território. E aí vocês também olham para esse território família, né? Como é que é o trabalho de vocês com a família? O que vocês oferecem? Como que é essa relação? Eu acho que o grande segredo, né, para os alunos estarem conquistando espaços tão difíceis, né? Porque eu falo, não é um espaço só difícil para quem é morador de um território periférico, né? Por exemplo, para um adolescente, uma criança que mesmo que tenha uma condição financeira mais abastada, é difícil entrar para uma grande escola como o Bolshoi, como Maria Oleneva. Então, para que uma criança consiga alcançar, né, uma posição, né, alcançar uma oportunidade desse tamanho, ela tem que estar se sentindo segura. Então, a gente começou a trazer essas famílias para perto.
E começou a perceber, né, que quando uma mãe está passando por um processo de depressão, ou quando uma mãe está desempregada, né, quando uma avó está doente, quando tem alguma questão de saúde familiar ou de questão realmente de vulnerabilidade social, isso impacta diretamente na educação formal e também na educação artística dessa criança, né? Então a gente começou a pensar como que a gente poderia chegar nessas famílias. E nós criamos na pandemia, né, percebendo também o aumento do número da violência doméstica, o aumento do número de desemprego, criamos a Rede de Mulheres Vi Dançar. Porque no alemão, 90%, né, dessas famílias são de mãe solo. Sim. A grande maioria, né, de mães, de alunos do projeto, são de mãe solo. Então, a gente criou, né, essa rede de apoio, de acolhimento, e hoje nós temos, né, além das aulas, né, atividades de culinária, culinária vegana, culinária para quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância a glúten. A gente ensina e elas aprendem a fazer com um grande beijo para a professora Sandra e a professora Silvia, nossas queridas professoras, e aprendem a fazer com produtos, né, de baixo custo, essa culinária tão importante, né? E, além disso, a gente também tem a nossa assistente social que faz a escuta dessas famílias para entender como que a gente consegue fazer para apoiar. Hoje nós temos o patrocínio da Petrobras, né, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A gente consegue dar para essas famílias também um apoio de um cartão Vale Alimentação, né, para as famílias mais vulneráveis. Isso é super importante. Muito importante. Que criança com fome consegue dançar? Nenhuma. Nem estudar. Nem estudar. Então, a gente consegue dar esse suporte, que é um suporte mínimo, mas é um suporte que já ajuda, né, essas crianças a terem um pouco de dignidade para poderem, né, fazer as aulas com mais tranquilidade, né? E na companhia a gente consegue dar uma bolsa mensal para os alunos, né, onde eles conseguem comprar sapatilha, conseguem fazer um lanche. Então, isso tudo é muito importante. Eu acredito que não são só as aulas de balé. A gente precisa dar para eles o mínimo, né, de acolhimento e de oportunidades para que eles possam voar, né? Porque se não tiver, por exemplo, uma passagem, esses alunos que passam para grandes escolas, eles têm que ir todos os dias para o centro do Rio. Como que um aluno que mora no Complexo Alemão vai ter dinheiro para pagar uma passagem de metrô e de volta? R$7,90 de metrô, temos aí quase R$16 de passagem diária, né? Diária só do aluno, fora do acompanhante, normalmente são crianças. Então, é todo esse suporte que a gente precisa oferecer para que a gente consiga ter esses resultados que a gente consegue ter. Isso que você está falando, Elia, é interessante para o nosso ouvinte pensar que isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Por quê? Você estava falando do perfil populacional, né, do Complexo Alemão e das mulheres do Vi Dançar, são mães solos. O que a gente sabe é que nas comunidades, de uma maneira geral, as mulheres são a grande família da comunidade. Não é à toa que você tem, é engraçado, as tias da comunidade. Porque a vizinhança toma conta junto, as amigas da mãe, das mães tomam conta junto, as avós. Então, você tem as mulheres, são, de fato, a grande família das comunidades. Sem dúvida. E se você tem lares onde esta mulher tem aonde deixar seu filho, sabendo que seu filho não está numa situação que está em risco moral, risco de vida, qualquer que seja. Seu filho está tendo a chance de crescer. Ela está tendo a chance de se desenvolver também. A possibilidade deste lar ser um lar pacífico e a partir dali você ter um compartilhamento, digamos assim, de uma educação para a paz, a gente vai entrar numa outra área social muito importante, principalmente no Rio de Janeiro, acho que no país inteiro, pelo que a gente tem visto, que é a promoção da paz. Exatamente, você falou tudo, é isso. Quando você leva a chance, a oportunidade, porque é o que eu falo, 99% das famílias que moram no Complexo Alemão não tem envolvimento nenhum com criminalidade. São famílias que moram ali porque realmente não têm condições financeiras de sair daquele território, né? Que mãe que gostaria de viver num lugar onde tem tiro todos os dias? Nenhuma mãe, né, gostaria, se tivesse a oportunidade de sair. Então, quando elas enxergam no projeto uma oportunidade do filho ter uma chance de sair do território, elas, assim, a gente tem uma lista de espera enorme, né? Porque, por exemplo, na robótica a gente tem vários alunos, meninos,
né, que querem uma chance. O professor falou que no final do curso vai ter um estagiário. Então, é uma das oficinas que menos tem evasão, porque os alunos ficam ali, não, eu vou aprender, eu vou estar até o final para ter a chance de conseguir esse estágio nessa empresa. Né? Então, quando eles veem uma oportunidade de fato, né, de terem essa quebra, né, de ciclo, né, de viver num local violento, de viver num local de extrema vulnerabilidade, eles agarram essa oportunidade. Inclusive, eu conversei uma vez com o Hélio Bejani, um grande beijo pro Hélio, diretor da Escola de Dança Maria Oleniva, parceiro do projeto. E ele falou, Ellen, os melhores alunos da Escola de Dança Maria Oleniva são alunos periféricos, porque eles vêm para cá como que fosse realmente de fato, e é a oportunidade de transformação de vida. Então, são os que menos faltam, são os que mais conseguem vagas em mercado internacional, né? Porque assim, eles já vão com aquela vontade, aquela força, aquela resiliência, aquele desejo de transformação de vida, né? Então, eles têm muito essa garra, esse talento e essa vontade de fato de mudar. Isso que você está falando é tão interessante, é importante, porque a sociedade, de uma maneira geral, acaba estigmatizando, rotulando e não reconhecendo vou dizer assim, não quero usar a palavra potência, mas as pessoas que realmente fazem a diferença para a sociedade como um todo, mas que são crias de comunidade. Você estava falando da robótica no alemão, e eu estava lembrando, se eu não me engano, é do alemão. É do alemão. O que eu vou falar, acho que você vai lembrar, na pandemia, a gente teve um morador do Complexo do Alemão que na pandemia... Gente, isso vale a pena a gente resgatar, dar uma olhada no Google, se você quiser ver, as notícias estão aí. A gente não tinha máscara, não tinha nenhum objeto de proteção naquele momento, bem no início da pandemia de Covid-19. Naquele momento do lockdown não tinha nada. Eu não consigo me lembrar o nome dele. Então, esse rapaz, inclusive, se eu não me engano, ele tá no Vale do Silício. Isso, ele foi pra lá. Ele, assim, tá num nível já de empreendedorismo. E de ciência, de startup. Assim, num nível excepcional. E é um cara que, inclusive, ele é inspiração para os alunos do projeto. Os alunos se inspiram nele. Ele criou, gente, eu acho que ele tinha uma impressora 3D em casa, exatamente, né? exatamente. E fez com algum material reciclado, alguma coisa que pudesse ser usado. Ele fez Face Shield. Fez. Gratuito para quem quisesse. Ele ainda por cima, ele além de pensar numa solução, ele foi solidário, levando a solução para quem não podia pagar, oferecendo para os médicos que não tinha equipamento de segurança para todo mundo. Então, quando você me fala do Vi Dançar, dessas potências, desses jovens, esses meninos e essas meninas que estão virando por aí, né? Um Ronaldinho, um Neymar, né? Um Vini Júnior da dança lá fora, e a gente tem dentro desse projeto de educação dando oportunidade para que meninos virem como... É uma pena eu aqui não estar lembrando do nome do rapaz do Complexo. Mas assim, maravilhoso. você ter meninos numa oficina de robótica, num curso de robótica, que dali é possível que venha uma solução para salvar vidas, por exemplo, que foi o que aconteceu na prática no Complexo Alemão. Com certeza. Mas com vocês. Então, assim, eu fico encantada com o projeto e me alegra porque eu vejo o poder da educação, e dos valores para transformar as realidades. Exato. Sejam elas do asfalto, sejam realidades do asfalto ou da periferia, da comunidade, de onde quer que seja. É uma potência. O Vi Dançar é um prêmio, é um presente, acho que para toda a sociedade, né? Todo mundo ganha. Ganha você, que saiu da depressão, ganho eu como cidadã do Rio de Janeiro, ganha as crianças, as famílias, ganha todo mundo. Exatamente, né? E eu falo, o terceiro setor, né? Os projetos sociais, né? Como um todo, eu acredito que são ferramentas de transformação visíveis e é um fato. Você vê que são pessoas que saíram, esse menino, né, da robótica, né, ele começou num projeto social, né, ele começou a desenvolver e hoje
também está lá fora, né? E está inspirando outros jovens, né? Então, são vários projetos que fazem. Eu acredito muito, né, que hoje a gente tem patrocínio, né? Nós temos um patrocínio super importante, né, da Petrobras, na robótica da White Martins, que acredita nesses jovens, né, pela Secretaria de Estado de Cultura, mas que mais e mais projetos consigam também apoio governamental, né, apoio de grandes empresas, para que vários territórios do Rio de Janeiro, né, consigam fomentar nessas atividades, porque a gente acaba quebrando um ciclo, não só um ciclo de pobreza, mas um ciclo de violência, um ciclo de baixa autoestima, porque às vezes aquele aluno mora, né, no território onde ele só vê coisa ruim, então ele só tem contato com coisa ruim, né? Quando ele tem a oportunidade, né, de ver que ele pode, né, de ter a autoestima dele elevada, falar, não, cara, eu posso, eu sou inteligente, eu consigo. Isso ele acaba fazendo uma onda, sabe, para outros alunos, outros meninos que vêm, cara, olha só, ele está conseguindo. Então, assim, é uma quebra realmente de um ciclo de violência, né? Porque a gente fala, na favela o menino, para quem é que ele olha como inspiração, né? Ao invés de ele olhar para um cara com uma arma na mão, ele vai olhar para aquele amigo dele que virou um grande empresário, que virou um estudioso, um cientista, que virou um grande bailarino, né? Então, se você leva oportunidade, se você leva visibilidade positiva, a gente consegue transformar. Exatamente, e o assunto tá ótimo, mas eu vou ter que fazer um intervalo muito rápido. A gente volta daqui a pouquinho com mais curiosidades e informações sobre o Vidansar. Tá com vontade de participar? No próximo bloco a gente vai liberar todas essas informações. Segura aí. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social, hoje falando sobre o projeto Vidansar, um projeto, gente, super interessante, com impacto social incrível, com a fundadora do projeto, que é a Ellen Serra, que está conversando com a gente, trazendo todas as curiosidades. E eu já queria começar perguntando o seguinte: manter tudo isso funcionando é um desafio em tanto, porque precisa de pessoal e precisa de dinheiro, né? Sim, é um grande desafio, Flávia. Quando a gente começou o projeto, né, eu pagava do bolso na época, tinha uma professora, né, e eu trabalhava no banco, então tirava com muito esforço para pagar a professora, só que o número de alunos de fila de espera foi aumentando, aí eu comecei a pagar 2, aí o marido já, como é que a gente vai fazer? E a gente começou a pensar em escrever o projeto, né, para captar realmente apoio, captar patrocínio, para a gente aumentar o nosso escopo, né? Hoje o projeto, graças a Deus, tem o patrocínio, né, da Petrobras, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, né, para o escopo maior do projeto, né? Eu falo que é nosso patrocínio master, porque a gente tem o aluguel de um espaço de 2 andares, né? Hoje, com 500 alunos só no Complexo do Alemão, a gente precisa de muitas salas, né, para todas essas atividades, né, com todos os professores, equipe. Temos em Caxias também, na Bahia, né, e na robótica a gente tem a White Martins, também com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a Rede Mulheres Vidansar e a mídias sociais com a Tecnip FMC, uma empresa maravilhosa, a Smart Fit e a Secretaria Municipal de Cultura, né? Mas ainda é um grande desafio, né? Porque quanto mais a gente faz as atividades, mais a procura aumenta, né? Por exemplo, agora a gente teve 2 alunas que foram fazer um intercâmbio na França, né? A gente teve que custear passagem aérea, estadia, mas foi uma oportunidade maravilhosa, porque elas tiveram uma vivência no Conservatoire, CRR, no Opéra da França, de Paris, e também no Correa Dance Arts. Um grande beijo para Edilson Roque, foi o bailarino que conseguiu, né, esse intercâmbio. Mas assim, são investimentos, eu falo, não são despesas, né? São investimentos. A gente está investindo em cultura, investindo em futuro, em possibilidades, né, para que esses alunos tenham realmente uma transformação de vida, né, e a gente consiga impactar não só a nossa
educação e movimento artístico, mas também a nossa economia, né? Porque você quebra um ciclo de pobreza, você coloca um aluno, a gente faz o acompanhamento escolar, o nível de aprovação escolar hoje do projeto é de 93%. É altíssimo. Então, a gente tem, né, toda essa ferramenta, né, que hoje vem através da Lei de Incentivo à Cultura, onde a gente escreve o projeto todo ano. Não é fácil, Flávia, a gente tem que estar sempre correndo sempre um ano antes, né, porque a gente consegue o patrocínio, aí você tem que escrever novamente o projeto no ano seguinte, captar de novo. Então, assim, que eu falo, atuar hoje no terceiro setor, né, do Brasil é uma tarefa muito difícil, mas vale muito a pena quando a gente vê os resultados, quando a gente vê, né, todos esses frutos lindos que a gente consegue ter, né, e agradecer esses patrocinadores que acreditam. Olha, você falou que são 500, mais ou menos, 500 pessoas atendidas no Complexo Alemão, mas que tem uma fila de espera enorme. Temos. Qual é o tamanho, Ellen, dessa fila de espera? Mais de 170 pessoas só no balé. Só no balé? Porque como a gente começou, né, a ter esses resultados, e é muito engraçado, né, porque na comunidade, né, o Luiz saiu da Nova Brasília. Então, todo mundo conhecia. Aí um vai falando pro outro, olha, o Luiz morava aqui, hoje está morando nos Estados Unidos. Aí a mãe já sabe, eu quero matricular meus filhos, eu quero colocar. Aí saiu a Camila, aí os alunos que passaram pro Bolshoi, porque assim, essas famílias que passaram pro Bolshoi tiveram uma transformação de vida muito grande também, porque além de saírem do território, né, eles hoje vivem uma situação de classe média, porque em Joinville o mercado de trabalho é muito melhor, é muito mais aberto, né? Então todas as famílias que foram para lá estão trabalhando. Eu tenho famílias que conseguiram comprar apartamento próprio, então isso tudo é uma transformação, assim, muito positiva. Então, e as famílias de lá do Complexo Alemão sabem, né? Então, quando abre matrícula para o projeto, é aquela loucura. E quando vem o Bolshoi fazer a audição, é uma loucura de gente querendo fazer, né, audição na busca, né, por essa melhora, por essa transformação de vida. 170 crianças somente no balé. Sim. Quando você abre, esgota em quantos minutos? Então, teve ano que a gente não conseguiu nem abrir, porque os alunos não saíram, não teve evasão, então a gente não conseguiu nem abrir vaga, né? Mas esse ano a gente já está viabilizando mais uma professora, né, para poder dar aula e a gente conseguir abrir as novas matrículas. Em dezembro a gente já divulga, porque a gente faz uma rematrícula dos alunos em dezembro. E em janeiro a gente já começa a abrir para novas inscrições. Aí normalmente a gente faz por sorteio, né? Porque são muitas inscrições, a gente tem poucas vagas e a gente faz um sorteio onde a gente divulga nas redes sociais ao vivo, né? Para que todos possam assistir e estar entrando também no projeto. Qual mensagem você deixa para quem quiser apoiar o projeto e participar do projeto? Que as portas estarão sempre abertas. E eu falo que o projeto Vi Dançar, quando você entra, você não consegue sair, porque é tanto amor, é tanto carinho. E a gente fala que hoje nós somos família Vi Dançar, né? E a família Vi Dançar não é só dos voluntários, né, dos prestadores de serviço, das famílias, das crianças, de todos aqueles que acreditam, né? Porque quando você está junto por um propósito, né, você consegue enxergar a vida de maneira muito mais positiva, né? Então, as portas do projeto estão abertas para aqueles que acreditam em transformação de vidas através da arte, da cultura, né? E a gente tem vaga para todo mundo. Se você quiser, olha, eu quero dar uma oficina de pintura, eu quero dar uma oficina de costura, de cabelo, pode vir, que a gente está sempre, é coração de mãe. E as portas estão abertas para quem quiser compartilhar. E a gente tem também as oportunidades para quem quiser apadrinhar as crianças que fazem as escolas. Né? Então, assim, a gente tem crianças que precisam de passagem. A gente passa o contato dessas mãezinhas, né? As mãezinhas passam, né, o contato para esses possíveis doadores e os doadores fazem a doação de passagem para que essas crianças consigam, né, fazer a formação profissional nessas escolas de dança. E outras oportunidades, por exemplo, festa de Natal, a gente tem doação de brinquedo, Dia das Crianças, né? Quando tem agora em Joinville, né, a gente vai levar, são 5 alunos para fazer a prova do Teatro Bolshoi. Né? A gente sempre faz vaquinha para conseguir passagem, para eles conseguirem ir, estadia. Então tem sempre campanhas onde as pessoas podem colaborar, né, de forma pontual ou de forma constante,
né? E fica a critério de cada um que quiser fazer parte da família Vidansar. Adorei o Adote uma Bailarina, viu? Sim. Adote uma bailarina, adote um bailarino. Então já pega aí. E já que a gente está no ritmo, chegando no minutinho final, vamos então ao serviço? Vamos por partes para o nosso ouvinte poder acompanhar. Quem quiser saber mais do projeto, o site é www.vidancar.com.br, www.vidancar.com.br, Instagram, @Projeto Vidancar. É porque é Vidansar, mas na internet a gente não bota o cedilha. Então, @Projeto Vidancar. No Instagram, no Facebook, tem o TikTok agora também, que é a meninada lá do projeto que está fazendo o TikTok. Que bárbaro! Então, eles é que estão fazendo tudo. Então, acompanhem. A gente sempre está postando novidades sobre o projeto, informações, né, para quem quer se matricular, informações para se você quer ser um voluntário. A gente vai ter eventos, né, de Dia das Crianças, de espetáculo. Os voluntários são sempre muito bem-vindos. Porque final de ano é tradição você ter sempre. O espetáculo de final do ano. Sim. Então, se puder agregar aí, tiver voluntário para ajudar. Com certeza. O último do ano passado, que foi no Olaria, um grande beijo para a família do Olaria Atlético Clube, que sempre oferece para a gente o espaço, porque como são 500 alunos, então são mais de 1.000 pessoas assistindo. Não dá para fazer numa salinha. Não dá. Graças a Deus tem que expandir. E daqui a pouco a gente está fazendo no Municipal, no Maracanãzinho. Torcendo. Vamos aí, né? Com certeza, com certeza. Deus. E quem quiser adotar uma bailarina, um bailarino, quem quiser contribuir, tem algum telefone? Como é que é? Como é que chega até você? Um e-mail? Tem o WhatsApp 21 98739 4551. Tem o e-mail projetovidancar@gmail.com. Né? Então, pode entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que a gente vai responder e vai dar as opções, inclusive com a lista dos alunos, com a foto, né? Que o padrinho pode escolher o aluno, né? Que ele se identificar, que ele quiser apoiar. A gente tem bastante aluno precisando. Então, tá aí, viu? Não vai ser por falta de oportunidade para a gente ver essa virada de oportunidades e de vida se tornar um grande espetáculo onde a gente possa, mais do que ser espectador, também fazer parte desse show que é o show de uma vida melhor, de uma transformação, viu? Você está nessa junto com a gente. Ellen, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui conversar com a gente e compartilhar essa experiência de vida que, além de informar a população, também engrandece, sim, a produção. Então, muito obrigada por ter vindo e ter aceito Flávia. O convite. Olha, foi uma alegria e, nossa, uma inspiração. Vocês aqui são inspiração pra gente, né? A Rádio Catedral é uma rádio necessária e pra gente estar vindo aqui é só testificar que a gente está num bom caminho e é só agradecer, tá, pelo carinho que vocês nos receberam, pelo programa maravilhoso que a gente já acompanha. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada. E obrigada a você também, ouvinte da Rádio Catedral, que ficou com a gente até o final, que acompanha a gente sempre pelas redes digitais da rádio e pela emissora e pelo dial. Obrigada pela companhia. E você já sabe, curtiu o programa de hoje? Então é só dá uma olhadinha lá e no YouTube da Rádio Catedral, na nossa Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio da Rádio Catedral, porque lá você consegue acompanhar todos os programas anteriores e, se quiser ouvir novamente, ter mais, pegar aquela informação que passou ali muito rápido, acessa o programa de hoje nas nossas plataformas. Está tudo lá. A gente se vê, então, no próximo programa. Tchau! Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Social.